Pickups. Esse é o primeiro programa desse quadro de 2022 e, como tu sabe, o objetivo dele é comentar de forma breve as minhas últimas leituras. E, cara, eu tô muito feliz, porque é bom aquele mês que tu lê só coisa bacana, sabe? E esse é um belo de um exemplo, porque é ruim, né? Às vezes o cara compra algumas coisas e aí não curte, e aí não funciona. Então por enquanto estamos bem. 2022 começou muito bem nesse aspecto. Se bem que ainda esse mês no canal, ainda essa semana, vai ter um vídeo onde eu vou falar de muita coisa que eu detestei. Vocês vão ver. Tá, mas a boa notícia é que dessa pilha não. Antes de começar, eu quero mandar um abraço pra galera que apoia o Dois Quadrinhos no Catarse. Olha aí, coloca na tela, diretor. Vocês não têm ideia os papos que rolam no grupo do WhatsApp. É um nível incrível de discussão. Lembrando que o plano é essa semana ainda divulgar a data do primeiro clube de leitura, que vai ser sobre Batman Ego, com Levi Trindade, e também a data dos sorteios. E vai ter umas novidades bem legais, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar então com Homem-Aranha História de Vida, edição especial, que tem, acho que uma das melhores capas do ano, porque olha que sacada legal. Essa história ela se chama Homem-Aranha História de Vida, mas ela é focada no J. Jameson, certo? E aqui a gente tem ele preso nas teias do Homem-Aranha. Cara, olha que sacada legal. Uma galera me perguntou sobre essa HQ lá no Instagram, enfim, várias redes sociais do canal, porque, cara, ela tá na banca, ela é fechada, né, ela é bem acessível, ela custa acho que R$ 9,90, te entrega uma experiência completa, né, tu consegue ler uma história toda, e eu vou te falar que eu gostei muito. Assim, em primeiro lugar, essa série História de Vida, a ideia é pegar um personagem, nesse caso o J. Jameson, e mostrar ele envelhecendo, né, conforme ele meio que... A história começa quando ele foi literalmente criado nos quadrinhos e ele vai ficando cada vez mais velho. É bem emocionante, assim. O roteiro é do Zdarsky e os desenhos são do Mark Bagley, né? Então é a mesma dupla da História de Vida lá do Homem-Aranha. E o legal é que o Zdarsky, ele foi o cara que mostrou nos quadrinhos a identidade secreta do Homem-Aranha pro J. Jameson. Então, de novo, ele tá trabalhando esse personagem, o que é muito legal. E ele faz algo que... Velho, ele pega um personagem que nunca ninguém levou a sério, que é tipo um alívio cômico, né, do Homem-Aranha, um personagem que, sei lá, é um maluco que sai gritando que o Peter é uma ameaça. E traz toda uma profundidade. Sério, eu gostei demais, eu acho que vale a pena, assim, não é tipo, nossa, meu Deus, os melhores do ano. Mas tu vai gostar, e talvez tu saia emocionado e meio deprimido dessa leitura. Vamos falar agora de um dos grandes lançamentos desse ano, que é o Superman Esmaga Clã. Basicamente, essa foi a HQ que ganhou, foi uma HQ que ganhou 2 prêmios Eisner lá fora, no ano passado. Então todo mundo estava muito na expectativa de que ela fosse publicada aqui no Brasil pela Panini. Então essa é uma aventura inspirada num programa de rádio do Superman, onde inclusive é o mesmo programa onde surgiu a Kryptonita, né? Se tu não sabe, ela nasceu no rádio. E, cara, isso aqui é lindo. Assim, vamos lá. Eu não quero que tu crie muita expectativa, porque é um gibi adolescente, certo? Então, cara, é tudo mais simples, mais bobo, né? Não vai ter nada super... A temática é muito pesada, porque trata da Ku Klux Klan, né? Então, enfim, não tem muito como fugir disso, e isso me impressionou, porque é um quadrinho adolescente, mas que trata de temas seríssimos, assim. Não, olha, vocês podem ver que tem a reunião aqui, né? Cara, tem todo o esquema da clã que a gente conhece. E o legal é que o Superman, nessa história, vocês podem ver que ele tá se descobrindo. Então a gente tem 2 arcos andando em paralelo. Tem uma família, que é a família Lee, que vai morar nos Estados Unidos e começa a ser perseguida pela clã. E tu tem ao mesmo tempo o Superman, que também tá se descobrindo. E, cara, isso aqui é muito bem escrito, assim, de verdade. Sabe quando a temática do quadrinho combina com toda a história e os objetivos de cada personagem? É muito lindo, é muito bem escrito, assim. Eu realmente me apaixonei pelo roteiro. E é aquela leitura que eu acho que, por exemplo, se tu der pra uma criança, ela vai pegar uma camada. Mas um adulto já vai ter uma segunda leitura. Eu acho que se tu for com a expectativa certa de ler uma HQ jovem, adulta, né? E eu acho que tu vai ter uma bela de uma experiência. Vamos falar de Low, que é um dos lançamentos agora desse mês, né? Saiu acho que bem no comecinho de janeiro e vai se fechar em 2 edições. Bom, primeiro, talvez tu já tenha visto aqui no canal que o Greg Tocchini é um brasileiro que trabalhou nessa HQ, né? Ele é o desenhista. A gente teve um momento muito legal aqui no canal, porque o Greg, ele veio fazer um anúncio, né? Então teve uma live e tudo. Eu vou deixar o card aqui em cima. E assim, eu concordo muito com algo que ele disse naquele vídeo, que, cara, o Low, ele vem no momento certo, assim, porque a gente tá vivendo um período da história da humanidade muito triste, sabe, um período pesado e tudo, e o Low, na verdade, é o oposto disso, né, a gente tem um mundo onde o sol, ele tá tão quente, mas tão quente, que a população terrestre teve que se
teve que ir pra debaixo d'água, e a gente acompanha a história de uma família, né, vivendo nesse mundo, e, cara, acontece tudo de horrível. Nossa, é um quadrinho pesadíssimo, assim, é uma HQ bem adulta, mas acima de tudo é uma HQ sobre positividade, sabe, no meio da adversidade, e, é muito, muito bonito. Até, olha só que legal, a Devir, ela me chamou para escrever uma frase atrás do Low, e deixa eu ler ela pra vocês, olha só. Eu soltei um palavrão em voz alta quando acabei esse volume que você tem em mãos. Não acredito que ele fez isso. Eu disse completamente sem chão. Low é uma pérola e esses nomes na capa são seus novos quadrinistas favoritos. Como talvez vocês devem ter percebido, eu gostei muito de Low. Eu me apaixonei. Cara, ele não é só uma questão de ter um hard sci-fi, né? Ter toda essa questão de, tipo, tem armaduras, tem naves, enfim, tem toda uma outra tecnologia e tudo. Mas além disso, é uma história muito humana. E principalmente ela tem um roteiro que não tem pena de ti, não tem pena dos personagens, é um roteiro corajoso. Cara, assim, tem reviravoltas aqui que tu fica realmente de boca aberta, assim, pensando, não, cara, ele não fez uma coisa dessa. Não pode ser assim. Agora um quadrinho que já tem vídeo aqui no canal, que é o Kent State, né, 4 Mortos em Ohio, do Derf Backderf, que foi uma HQ que me pegou de um jeito, cara, que... Sabe aquele quadrinho que tu termina de ler e tu fica com raiva? Sabe, tu fica irritado com o que aconteceu. É basicamente um documentário sobre uma tragédia terrível que aconteceu nos Estados Unidos ali nos anos 70. Tava rolando uma manifestação numa universidade contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E a Guarda Nacional respondeu com tiros. Sim, a gente tem jovens que perderam suas vidas e a gente vai acompanhar como tudo chegou lá, sabe? E, cara, é de dar nojo, assim. Nossa... É muito bom, tá? Tenta ler que é aquela... Ele te dá raiva, mas é uma raiva que ela é uma... Meio que é o objetivo do quadrinho te deixar revoltado, sabe? E ele consegue, pelo menos comigo, ele me pegou muito bem, assim. Porque eu acho que ele sai um pouco da questão, não é só uma história sobre guerra, sabe? É uma história sobre liberdade de expressão. Vamos falar de Heavy Liquid, da editora Mino. Essa aqui é a edição nacional e... Bom, primeiro, você deve ter ouvido falar dessa situação. É um quadrinho que foi publicado com erro aqui no Brasil, né? A gente tem... na verdade, é uma HQ inédita, ali dos anos 90. Ela foi publicada originalmente pela Vertigo. E, cara, a edição da Mino, ela tá incrível. Sério, nossa, chega a ter uma entrevista. Olha só, deixa eu mostrar a parte do fim aqui, sem dar spoiler. Eles conseguiram fazer uma entrevista com o Paul Pope. Tem, tipo, material... Tem os esboços do roteirista. Cara, tá incrível, assim. O detalhe que acabou saindo com um erro. Sim, eu não vou mostrar, porque o erro tá mais ali pra parte final do quadrinho, então eu posso acabar estragando alguma surpresa. Cara, isso foi muito triste, em primeiro lugar, porque é uma baita de uma edição, assim, ficou muito, muito bonita, em tamanho grande e tudo. Eu adoro essa pegada do quadrinho, eu gosto dessa vibe sexo, drogas e rock and roll, que, cara, não tem tanto assim hoje em dia nas HQs, né, e o Paul Pope é um fruto desse período ali. E tem toda a questão da experimentação ali dos anos 90, né? Ele tá falando sobre um universo cyberpunk, então é muito legal, tem questão... Enfim, eu sou apaixonado por essa pegada desse quadrinho. Não acho que é a melhor leitura do mundo, mas ela é muito legal, assim. Ela atende aos meus requisitos e, pô, é Vertigo, né, cara? Então é bacana ser publicado no Brasil. O detalhe é que o erro é uma página em inglês, né? A gente tem uma página completa lá pro fim do quadrinho, que não foi traduzida, e isso foi muito impactante pra editora Mino. A Janaína conversou comigo, ela ficou, cara, realmente impactada, e eu acho que eles tomaram a postura correta, eles abriram pro público o que estava acontecendo, foram o mais honestos possível. Eu cheguei a dar uma sugestão, né, pra Janaína, dela enviar de repente adesivos pras pessoas, pra colar em cima dos balões, né, porque, assim, a editora ela foi honesta, não tem condições de reimprimir. Esse ano eles já reimprimiram um quadrinho que acabou saindo com um problema, então... Eu acho que assim, não é uma situação que a gente tem que... vamos passar pano, que tá tudo bem, é um erro, acontece, whatever. A gente tem que... Isso não pode acontecer, sabe? É errado, ponto. Mas eu acho que a atitude da editora foi muito coerente, muito... Acho que eles foram bem abertos com o público, e eu acho que é um exemplo de como tratar uma gestão de uma crise que outras editoras poderiam ter, sabe? De se abrir, de falar com o público. E é isso, tá feito o disclaimer. Eu recomendei Heavy Liquid aqui no canal, então acho que era importante eu comentar sobre a situação do erro. Tá, você deve estar te perguntando, né? Por que tem um presente no meio dos quadrinhos e por que tá com o envelope da concorrência? Então, esse é o momento que eu conto uma história muito bonita. E deixa eu primeiro mostrar o que tem aqui. É uma edição em português
de Alias, né, do Brian Michael Bendis com Michael Gaydos. E, bom, primeiro eu sou fã desse quadrinho, só pra constar, ele é maravilhoso, se tu puder, tenta dar uma lida. E, cara, ele veio parar na minha mão, porque a sobrinha da Raíssa, minha namorada, tava aqui em Porto Alegre, e a gente tava na Saraiva, passeando, e eu resolvi dar pra ela de presente um gibi da Arlequina. E eu falei, ô Maria, olha só, é Natal, toma aqui de presente a Arlequina. Aí ela falou, então eu também vou te dar um presente. Esse que agora tem uma edição em português de Alias, eu só tinha em inglês, e eu tô até cogitando fazer a nacional mesmo, né, porque são só 2 volumes, né, e dá pra encontrar eles por um preço bem bom, e eu sou apaixonado, enfim. É isso. O exemplo dessa história é linda. Cara, dar quadrinhos de presente pras pessoas, e porque gera situações muito bonitas, assim. Dar presentes, no geral, é uma atividade muito legal, tá? Só pra constar. Vamos falar de Torpedo, da editora Figura. Tá, isso aqui tá um pouquinho pesado, mas deixa eu focar. Torpedo, vocês devem conhecer já quem acompanha o canal, porque teve uma live com a editora Figura falando desse lançamento, e agora eles acabaram a publicação no Brasil. Olha aí, saiu esse box com os 3 volumes dessa série, né? Que isso aqui é basicamente um clássico mundial espanhol. Uma HQ que foi publicada em tudo que é país que tu pode imaginar. Boa parte aqui do volume 1 já tinha saído antes, aqui no Brasil. Acho que todo ou quase todo esse volume. E agora a Figura completa, né? 61 edições de Torpedo, nesses 3 volumes. Deixa eu mostrar um pouco. Trata sobre um mafioso que, cara, é um maluco completamente sem escrúpulos, né? A gente tem basicamente o ponto de vista do cara mal da história. E assim, é recomendado pra quem curte histórias de máfia, em primeiro lugar, mas principalmente quem tem culhões, assim, pra encarar uma história dessa. Nossa, cara, ele faz de tudo que é horrível, ele realmente testa o teu limite. É uma HQ que foi censurada em vários países, e eu tô bem curioso pra ler as edições 2 e 3, porque a gente conhece um pouco mais da história de origem do mafioso. Eu acho que foi um baita acerto da Figura, justamente por, sabe, não ter medo de lançar algo polêmico, algo pesado, sabe? Eu acho que a arte é pra isso, é pra te chocar, é pra realmente te impressionar. Então eu acho legal esse tipo de publicação no Brasil, mesmo não sendo tão fã assim de histórias de máfia. Tá, galera, vamos falar por último então de um quadrinho que eu acho que é indispensável. Cara, que baita experiência que eu tive lendo isso. Sério, A Marcha, tá? É uma série em 3 volumes, que é publicada aqui no Brasil pela editora Nemo. E, nossa, tá, vamos por partes. Essa HQ, ela vai contar a luta dos negros nos Estados Unidos contra a segregação racial. Mas o mais interessante é que, cara, ele te dá detalhes que é inacreditável, assim, tipo, como pequenos fatos históricos alteraram essa luta, e principalmente quais foram as estratégias utilizadas pra... Cara, tu imagina, é uma galera tentando simplesmente ser reconhecida, né, como parte da sociedade, né, nesse período nos Estados Unidos. A gente tinha, sei lá, o banheiro dos negros, a lanchonete dos negros, então tu não tinha uma integração, e é interessante que é uma HQ que te mostra como não é porque existe uma lei que tá tudo certo, sabe? Tu tem que correr atrás dela ser aplicada, correr atrás do teu direito ser reconhecido. Essa parte, tá? É uma das mais impactantes da HQ, porque o movimento negro basicamente fazia sessões de, entre aspas, tortura entre eles mesmos para poder fazer uma manifestação pacífica e reivindicar o direito de, por exemplo, comer num restaurante junto com os brancos. Cara, é fenomenal. Assim, isso aqui é muito legal. Eu tô quase terminando o volume 3. Esse volume 1, ele é mais focado na questão dos restaurantes. Esse volume 2, ele já vai pra parte do direito pelo voto. Cara, é muito legal. Assim, de verdade. É uma HQ que me pegou. Tu tem, por exemplo, sei lá, a repercussão da morte do Kennedy. Como que a morte do Kennedy afetou a luta pelos direitos civis do movimento negro. Tenta ler, tá? Tenta ler A Marcha, que, cara, faço aí um dos melhores dos últimos anos, assim. Olha aí, acabou. Sim, esse é o fim do Pickups. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembra de comentar aqui embaixo se tu já leu algum desses quadrinhos, o que tu achou. Provavelmente tu já sabe, mas aqui na descrição do vídeo tem o link pra cada um deles, então se tu quiser clicar, tu ajuda muito. Ou tu pode também entrar em doisquadrinhos.com, que ali tem tipo as melhores ofertas da atualidade atualizadas com alguma frequência. Atualidades atualizadas. Olha, estamos muito bem aí de português. E é isso, tá? Até um próximo vídeo. Lembrando que eu esqueci de comentar, mas amanhã tem live com a Panini Comics, certo? De tarde. Então aparece aí.